Nessa aula, vamos introduzir de limite. A maneira natural de se falar de limite é você começar definindo a reta secante, né? Então, vamos considerar a seguinte função. Vamos pegar aqui, essa função é y é igual a x2, ou seja, uma parábola, né? O que seria a reta secante à parábola no ponto 1? x1, y1, né? x1 y1, ponto de coordenada 1. O que seria uma reta secante? Uma reta que corta a parábola em dois pontos. Corta a minha curva em 2 pontos, certo? Essa reta secante, lembrando que eu posso escrever a equação da reta da seguinte forma, né? Y, MABX mais C, onde A e B são os pontos em que a minha reta passa, né? Então, trazendo essa curva para cá, ampliando esse pedaço aqui, ó, certo? Ela passa nos pontos A e B, onde A é o ponto de coordenada 1 e 1, certo? MAB a gente chama de coeficiente angular, AB porque passa pelos pontos A e B, coeficiente angular da reta, certo? O que acontece quando eu faço o ponto B tender para o ponto A? Tender para o ponto A. Observe que o ponto B tem coordenada x e a coordenada y dele, né, é o x ao quadrado, né? X é um ponto arbitrário qualquer, certo? A y é x ao quadrado. Quando eu faço o ponto B tender para o ponto A, observe que essa reta secante, ela tende para uma outra reta, que corta a curva, a parábola em apenas um ponto, que a gente chama de reta tangente. Certo? Eu escrevo a equação da reta tangente y mx mais um c', coeficiente linear, né? Onde m a gente chama de coeficiente angular, ou inclinação da reta, certo? A gente chama esse m de inclinação da curva no ponto A, certo? A inclinação da curva no ponto A. Então, quando você faz o ponto B tender para o ponto A, a sua reta secante vira a reta tangente, certo? Que equivale a fazer o ponto X, que é a coordenada do ponto B, tender para 1. Observe que a coordenada do ponto A é 1, né? E a Y é 1, certo? Você pode dizer de outra forma, né? Que o coeficiente angular da reta secante tende para o coeficiente angular da reta tangente, certo? Escrevendo um simbolismo matemático, eu escrevo assim, ó, limite MAB, coeficiente angular da reta secante, quando B tende para A, é M. Ou seja, esse coeficiente angular aqui, ele vira M, que é o coeficiente angular da reta tangente. Reta tangente à curva no ponto X igual a 1, certo? Ok? Outra coisa a se lembrar, né? Como é que eu acho esse coeficiente angular de uma reta? Vamos começar aqui pela reta secante. Certo? Aqui está a minha curva, que seria a minha parábola, que passa pelos pontos A e B, certo? O A é o ponto 1 e 1. Certo? E eu vou fazer o B tender para o A. Mas o que seria o coeficiente angular dessa reta secante? A tangente desse ângulo, o ângulo que a reta faz com sentido positivo do eixo X. Observe que a coordenada do ponto B é X e a Y. Coordenada X no eixo horizontal e a Y é x2, né? Já que se trata de uma parábola, né? Certo? Então a coordenada do ponto B é x e x2. A do ponto A é 1 e 1. O coeficiente angular é a tangente desse ângulo, ó. MAB, coeficiente angular da reta secante. Reta secante é a tangente do ângulo alfa, que eu chamei de alfa, né? E a tangente do ângulo é o quê? Isso aqui é um triângulo retângulo, né? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto, essa altura aqui, né? Que seria, ó, x2 menos 1. Ou seja, essa altura aqui, né? x2 menos 1. Cateto adjacente seria esse comprimento aqui, ó. Da origem até aqui é x, certo? Da origem até o ponto A é 1. Então essa distância aqui seria x menos 1, né? Pronto. Com isso você tem o coeficiente angular da reta secante. O que equivale eu fazer esse coeficiente angular tender para o da reta tangente? Certo? Eu vou inclinar a reta secante, equivale a fazer o x tender para 1. Certo? Aqui, ó, eu faço o x tender em direção a 1, a reta secante, o coeficiente angular dela vira o coeficiente angular da reta tangente. Posso escrever simbolicamente dessa forma. O limite, quando essa tangente, ó, x2 menos 1 sobre x menos 1, quando x tende para 1, vai me dar justamente o coeficiente angular da reta tangente. Mas como é que eu cheguei nesse 2 aqui? Limite de x2 menos 1 sobre x menos 1. Observe que x2 menos 1 sobre x menos 1 seria coeficiente angular da reta secante. O que você está dizendo aqui é quando você faz o x tender a 1, esse coeficiente angular da reta secante tende ao coeficiente angular da reta tangente.
certo? E como eu chego no número 2, você pode fazer o seguinte, você pode ir aqui na calculadora e fazer o x tender a 1. O que é que significa tender a 1? Chegar cada vez mais perto do 1. Certo? Você pode simbolizar isso da seguinte forma, né? X indo em direção a 1. X tendendo a 1 pela esquerda. O que é que significa isso? Você está se aproximando do 1 por valores menores que 1. 0.5, 0.9, 0.98, 0.99. Simbolicamente eu escrevo X tendendo a 1 pela esquerda. Ok? Então, aí você coloca na calculadora. Aí você vai colocar aqui X e coeficiente angular da reta secante. Certo? Coeficiente angular dessa reta aqui, da reta secante. Certo? Que é esse númerozinho aqui, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente, que dá isso aqui, né? Aí você vai fazer na calculadora, o coeficiente angular, você vai escrever x2 menos 1 sobre x menos 1. Aí você coloca o x 0.5 e substitui aqui, ó, dessa forma aqui, para encontrar o coeficiente angular da reta secante. Dá 1,5. Aí você vai fazer o x se aproximar cada vez mais do 1, pela esquerda, 0.9, por valores menores que 1. Bota 0.9 aqui, ó, aqui e aqui. Dá 1.9. Aproximo mais ainda do 1. 0.99. Substitui 0.99 aqui e aqui. O coeficiente angular dá 1.99. Observe que você está convergindo, está indo em direção a 1, né? O resultado dessa operação aqui está caminhando em direção ao 1, não, ao 2, né? Aliás, ao 2. 1.99 está perto do 2, né? Então observe que o coeficiente angular está caminhando em direção ao 2. 1.99 cada vez mais perto do 2. Certo? E se você se aproximar do 1 pela direita, eu estou me aproximando do 1 agora pela direita, por valores maiores que 1. Certo? Por exemplo, 1.5, 1.1, 1.01, estou chegando cada vez mais perto do 1, mas tá pela frente, pela direita. Aí substitui o x 1.5 aqui, o coeficiente angular da reta secante, 2,5. Substitui, chegue mais perto do 1 agora, 1.1, coeficiente angular, 2.1. Chegue mais perto ainda, 1.01. Coeficiente angular, substitui 1.01 aqui e aqui. 2.01. Então, dá para você perceber que quando você vem o x pela esquerda ou pela direita, esse resultado aqui tende ao valor 2. Se aproximando para a esquerda, 1.99, está se aproximando do 2. Se aproximando do 1 pela direita, 2.01, está chegando perto do 2. Você diz matematicamente que o limite dessa divisão aqui, que é o coeficiente angular da reta secante, quando o x tende para 1, é 2. Quando mais perto eu estou do 1, mais esse resultado aqui fica perto do 2. É isso que você está querendo dizer. Ok? Certo? Então o simbolismo x, 1 menos, é uma maneira simbólica de dizer: estou me aproximando do 1 por valores menores que 1. X, 1 mais, estou me aproximando do 1 por valores maiores que 1. 1.5, aí chega mais perto, 1.3, 1.2, 1.01, 1.0001. Mas toda vez que substituir aqui, vai dar um número cada vez mais próximo do 2. Certo? Então, eu digo, matematicamente eu escrevo assim, né? Limite desse quociente, que é o coeficiente angular, quando x tende para 1, é 2. Em outras palavras, o coeficiente angular da reta tangente é 2. Como é que eu encontro com esse coeficiente angular? Reta secante, faço o ponto... Faço aqui, olha para cá que é melhor, né? Faço o ponto B, tender em direção ao A. O que equivale a fazer essa reta fazer isso. Ó. A reta secante tende para a reta tangente. E como o coeficiente angular da reta secante é dado por essa fórmula, essa tendência é expressa matematicamente, ó, como fazer o ponto B tender ao ponto A é fazer o ponto X tender ao ponto 1. Tender quer dizer chegar cada vez mais perto do ponto 1. Certo? O ponto X arbitrário, que é a coordenada do ponto B. Certo? Então, fazendo na calculadora, pegando X, valores de X cada vez mais próximo do 1, observe que o resultado fica cada vez mais próximo do 2. O resultado dessa divisão aqui, desse quociente, que é o coeficiente angular da reta tangente. Esse outro exemplo. Você tem aqui uma parábola, yx2 menos x mais 2, certo? E o meu valor de x vai se aproximar cada vez mais do 2. É claro que se você substituir 2 aqui na equação da parábola, 2 ao quadrado menos 2 mais 2, o y vai dar 4, né? Certo? Quando o x chega cada vez mais perto do 2, o y se aproxima cada vez mais do 4. Como é que eu escrevo isso simbolicamente? Limite da função x2 menos x mais 2, limite da função, quando x se aproxima do 2, é 4. É 4, certo? Ou seja, se você fizer aqui no calculadora, me aproximando do 2 pela direita, esse símbolozinho aqui quer dizer que eu estou chegando cada vez mais perto do 2 por valores maiores que 2.
2.1, 2.05, 2.01, me aproximando cada vez mais perto mais do 2. Quando você substituir esses valores de x na função, quando substitui, observe que o y fica cada vez mais perto do 4, né? Quanto mais próximo o x do 2, mais o y está perto do 4, certo? Outra maneira de se aproximar do 2 é pela esquerda, por valores menores que 2. 1.8, 1.95, eu estou chegando cada vez mais perto do número 2, mas pela esquerda agora. Pela esquerda. Quando você substitui a função, esses valores na função, o y chega cada vez mais perto do 4. Quanto mais próximo do 2 pela esquerda, mais próximo do 4. Você diz matematicamente, o simbolismo é limite da função, quando o x tende para 2, é 4. Ou seja, o y tende a 4, certo? Vamos ver aqui simbolicamente. Aqui é a minha função f de x, aqui é o valor x igual a a, certo? Quando o x tende para a, o que é que significa tender? Chegar cada vez mais perto do a, certo? Seja por valores menores ou por maiores. O y tende para L. Tende para L. Simbolicamente eu escrevo assim, ó. Limite da função. Quando o x tende para A, isso aqui significa o x se aproximar cada vez mais do A, sem chegar no valor A, certo? O x, na verdade, não precisa nem sequer, a função nem precisa, na verdade, nem sequer estar definida no ponto A. Você está dizendo que você está chegando cada vez mais perto do A, sem chegar no A, certo? Sem alcançar o valor A, x igual a A, certo? Limite da função quando x tende para A é L, certo? Ou seja, então o x não pode assumir o valor A, ele está chegando infinitamente próximo do A, por valores cada vez mais perto, certo? Então escreva simbolicamente dessa forma. Vamos ver aqui três situações importantes, certo? A primeira é essa aqui. Eu tenho uma função f de x, certo? Essa linha, aqui é a coordenada x igual a 3, esse ponto x aqui indica que a função está definida em x igual a 3. Certo? Quando o x for 3, o y é 10. Você simboliza da seguinte forma, né? F de 3 é igual a 10. Quer dizer, quando x for 3, o y assume o valor 10. Certo? O limite da função, quando o x tende a 3, ou seja, quando faz o x se aproximar cada vez mais do 3, sem assumir o valor 3, né? Chegando cada vez mais próximo, mas sem chegar em 3. Quando ele chega cada vez mais perto do 3, o y tende a 10. Simbolicamente eu escrevo assim, ó. Limite de f de x, quando o x vai para 3, o y vai para 10. Você está dizendo que quando o x vai para 3, o y vai para 10. Ó. Se aproximando pela esquerda ou pela direita, do 3, ó, o y cresce em direção ao 10. Se eu me aproximar pela direita, o y decresce em direção ao 10. Ó. Certo? Então o limite de f de x quando o x tem para 10 é 10. Mas tem uma outra situação que pode ser que a sua função, que a f de x, ó, não esteja definido no ponto 3. O que é que significa isso, pessoal? Isso aqui é simbolizado por uma bolazinha aberta. Significa que a função f de 3 não existe no ponto 3. A f de 3 não existe. Ou seja, a função não está definida em 3. Um exemplo, a sua função podia ser alguma coisa aqui qualquer, que, sei lá, uma expressão aqui com x, dividido por x menos 3. A sua função podia ter essa cara aqui, onde esse triângulo seria uma expressão que envolve x, né? Certo? Por x menos 3. Observe que se ela tivesse essa cara aqui, você já não poderia colocar o valor 3, porque senão ia ficar um zero embaixo, ó, no denominador. Certo? Então seria uma função desse tipo, ou seja, em 3 ela não está definida. Certo? F de 3 não existe. Mas o limite ainda assim existe. Ó. Observe que quando você faz o x se aproximar do 3, quer seja pela esquerda, quer seja pela direita, o y se aproxima do 10, né? Certo? Então o limite não deixou de ser 10. Ou seja, quando o x converge para 3, chega cada vez mais perto do 3, o y se aproxima do 10. Quer seja pela esquerda, ó, o y cresce para 10. Agora pela direita, por valores maiores que 3, me aproximando, ó, o y decresce para 10. Então o limite continua sendo o mesmo. Certo? A outra situação é você definir, a sua função ainda teria algo dessa cara aqui, né? Aí você define artificialmente um valor para 3. Quando o x for 3, o y é 15. A bola cheia aqui indica que o y é o valor de y para aquele x. Essa bola aqui vazia quer dizer que a função não está definida em x igual a 3. Certo? F de 3 não existe. A bola cheia que diz agora indica que o valor de y existe em 3. F de 3 é 15. Não é mais 10, certo? Ou seja, quando o x for 3, o y é 15. Mas o limite não é 15, o limite ainda existe, ó. Quando o x se aproxima do 3, ó,
O limite continua sendo 10. É fácil de ver isso. Ó. A função com essa cara aqui, você vai chegando cada vez mais perto do 3, pela esquerda, o y chega perto do 10. Quando você aproxima do 3 pela direita, o y decresce para 10. Então o limite da função quando x se aproxima de 3 continua sendo 10, e não 15. Certo? Ou seja, não interessa o valor que a função tem no ponto 3. Ela pode estar nem definida no ponto 3, pode nem existir um valor no ponto 3. Certo? Interessa para que valor o y converge. O y se aproxima de que número quando eu chego cada vez mais perto do 3. Certo? Sem, no entanto, assumir o valor 3. Sem chegar no número 3 realmente. Certo? Ou seja, eu chego cada vez mais perto do número a, sem assumir, sem que o x assuma o valor a na função. Certo? Sem chegar no número a. Certo? Como eu falei aqui, ela não precisa, nem sequer ela precisa estar definida no ponto 3. Certo? Mas o limite ainda assim existe. No caso aqui é 10. Ok? Vamos ver agora um outro exemplo que é bastante didático. Eu quero o limite dessa função aqui, ó, x menos 1, x2 menos 1, quando x tende a 1. Certo? A função é essa aqui, ó, x menos 1, x2 menos 1, certo? Mas observe uma coisa, o x não pode assumir o valor 1. O domínio dessa função, valores que o x assume, pode ser qualquer coisa, menos o 1. Se você botar 1 aqui, ó, fica uma indeterminação, ó, 0 sobre 0. 1 menos 1, 0. 1 ao quadrado menos 1, 0. Certo? Mas observe que essa função você pode escrever da seguinte forma. O denominador, x2 menos 1, tu pode escrever, ó, observe que é um produto notável, né? A2 menos B2, né? Diferença de 2 quadrados. Fica o produto da diferença pela soma, ó, certo? X menos 1, x mais 1. De maneira que você corta o x menos 1 no numerador e no denominador. Fica só x mais 1 em cima e x mais 1 embaixo. Certo? Ou seja, então, eu poderia substituir essa função por essa aqui. Certo? Essa aqui, e 1 sobre x mais 1, está definida em x igual a 1. Quando x vai para 1, essa função vai para 1 sobre 1 mais 1. 1 sobre 2, 1 meio. Certo? Então eu poderia dizer que o limite dessa minha função original, x menos 1 sobre x2 menos 1, quando o x caminha para 1, chega cada vez mais perto do 1, é o mesmo limite dessa outra função aqui. Certo? 1 sobre x mais 1, quando o x caminha para 1. Só que essa aqui eu não consigo calcular o limite, essa aqui eu consigo. Ó. Se eu colocar 1 aqui, ó, 1 sobre 1 mais 1, 1 meio, 0,5. Certo? Em outras palavras, a função, ó, x menos 1 sobre x2 menos 1, ela é idêntica à função 1 sobre x mais 1, certo? Exceto no x igual a 1. Certo? Olha, essa aqui é a cara da função x menos 1 sobre x2 mais 1, menos 1. Definida em todo canto, essa aqui, ó, certo? Definida em todo canto, menos no 1. Ou seja, essa bola aberta aqui significa que eu não posso substituir o valor 1. Senão eu vou zerar o numerador e o denominador. A função não está definida no 1, certo? Essa função aqui, ó, pronto, não está definida no 1. Essa aqui são a mesma, né? Já essa aqui é 1 sobre x mais 1, que está definida no 1. Ó. Quando eu coloco x igual a 1, o y dá 1 sobre 2, dá 0,5. Certo? Então a minha função original é idêntica a 1 sobre x mais 1, exceto no ponto 1. Mas quando você fizer o limite, observe que apesar da minha função, ó, certo? x menos 1, x2 menos 1 não está definida no 1, quando eu me aproximo cada vez mais do 1, quer pela esquerda como pela direita, por valores menores ou maiores que 1, quando eu me aproximo, o y se aproxima do 0,5. É por isso que o limite da função, quando x tende para 1, é 0,5. Quanto mais perto eu chego do 1, mais perto a minha função, meu y, o valor de y da função, chega do 0,5. Apesar da função não estar definida no 1. Senão eu ia zerar o denominador. Certo? Aqui está errado, né? É x2 menos 1, certo? x2 menos 1. Certo? Senão eu zero o denominador, certo? Pronto. Você poderia também, ó, pegar essa mesmíssima função aqui e definir ela com uma outra expressão. G de x é a minha função original, x menos 1, x2 menos 1, se o x não for 1. Certo? Se o x não for 1. E ela é 2 se o x for 1. Ou seja, o grafo da função agora, dessa função g, ficaria assim. Ó. Certo? Eu artificialmente defini um valor para a função em 1. Ela originalmente não podia assumir valor em 1, senão ia zerar o denominador. Mas agora, de maneira artificial, eu defini um valor em 1. Eu estou dizendo que, quando eu escrevo dessa forma aqui, eu estou dizendo que se o x não for 1,
a função é a minha função original. Quando x for 1, ela vai ser artificialmente 2. G de x é igual a 2 se o x for igual a 1. Certo? For igual a 1. Ou seja, a função agora, ela está definida no ponto 1. Definida de maneira artificial. Isso quer dizer que o g de 1 é 2. Ou, em outras palavras, quando o x for 1, o y é 2. Mas isso aqui é de maneira artificial, né? Eu defini assim de maneira artificial, né? Certo? Mas observe o seguinte, né? Quando você faz a função g, que é essa aqui, o x tender a 1, se aproximar cada vez mais perto do 1, o y se aproxima do 0,5 e não do 2, certo? Ou seja, o limite da função g, quando o x chega perto do 1, cada vez mais perto, sem assumir o valor 1, é 0,5, certo? Observe, não interessa que valor, que valor a função tem no 1, certo? O que interessa pra gente aqui, quando você calcula o limite, é como é que o y se comporta quando eu chego perto, cada vez mais perto do 1. Certo? Quando eu chego cada vez mais perto do 1, o y chega cada vez mais perto do 0,5. Então o limite da função g quando x tende a 1 não é 2. Não é esse ponto aqui, ó. Certo? É o valor para qual o y converge, que é o 0,5, quer seja pela direita, certo? Quer seja pela esquerda. O y vai para 0,5. Ok? Um outro exemplo é essa aqui, ó. Limite seno de x sobre x, quando x tende a 0. Certo? A função é essa, ó, seno de x sobre x, ela não está definida no x0. Certo? Se você colocar o x igual a 0 aqui, nessa função, ó, ela não está definida em 0. É por isso que tem uma bola aberta aqui. Ó. Significa que o x não pode assumir o valor 0, porque não vai existir o y. Mas se você desenhar essa função na calculadora gráfica, você vai ver que ela tem essa cara aqui. Ó. X, 0 para frente, ela cai, 0 para trás, ela cai também. Certo? Mas o limite, apesar de ela não estar definido em x igual a 0, não poder colocar o x igual a 0 aqui, certo? Não está um valor de y definido, quando o x se aproxima de 0, o limite existe. Certo? O x se aproxima de 0, o y se aproxima de 1. E você vê pelo gráfico, ó, quando eu me aproximo do 0 pela esquerda, o que significa pela esquerda? Por valores menores que 0. Menos 0,05, menos 0,001, o y tende para quanto? O y se aproxima do 1, sem chegar no 1, certo? Quando você se aproxima do 0 pela direita, por valores maiores que 0, 0,05, 0,03, 0,01, o y se aproxima de 1 também. Aí você diz, de maneira simbólica, que o limite da função quando x tende a 0, chega perto do 0, sem chegar no 0, é igual a 1, certo? Essa função aqui, f de x, seno de π sobre x. O limite de seno de π sobre x, quando x tende a 0, quando x chega cada vez mais perto do 0. Esse limite não existe. Vamos ver aqui. Ó, aqui é o x0. E vamos aproximar do 0 pela direita, por valores maiores que 0, e pela esquerda. Não importa quão perto você chegue do 0. O valor da função f, ela não tende para um valor fixo. Ela, na verdade, fica oscilando. Certo? Eu chego perto do 0, certo? O y vai dar 0. Se eu chegar um pouquinho mais perto, já dá 1. Se eu chego um pouquinho mais perto, já dá menos 1, o y. Ou seja, não converge para um valor fixo quando eu estou chegando perto do 0. Então esse limite não existe. Ó, dá para ver, se você pegar, por exemplo, ó, aqui o x igual a 0. Certo? O que eu estou dizendo aqui é que eu vou chegar cada vez mais perto do 0. Vamos ver se esse limite existe. Vamos pegar o x, 1 sobre 1000. Se botar aqui f de 1 sobre 1000, aqui f de 1 sobre 1000, 1 sobre 1000 embaixo, 1000 vai para cima, né? Dá seno de 1000π. O que é seno de 1000π? Né? Se você olhar para o círculo trigonométrico, 1000π é o múltiplo de 2π, 500 vezes 2π, né? 2π é uma volta, né? Então você vai dar uma volta 500 vezes. 500 vezes 2π. Você vai parar onde? Bem aqui. Esse é o eixo dos cossenos. Qual o seno do ângulo que para bem aqui? O eixo dos senos é o vertical. O seno do ângulo que para bem aqui é 0. Certo? Então, o valor do y da função, o y na função, quando o x é 1 sobre 1000, é 0. O y é 0. Agora vamos chegar um pouquinho mais perto do 0. O x um pouquinho mais perto do 0. Em vez de pegar 1 sobre 1000, vamos pegar 1 sobre 1000 mais 1 meio. Se eu substituir 1 sobre 1000 mais 1 meio na definição da função, que é essa aqui, ó, colocar x 1 sobre 1000 mais 1 meio. Se substituir, vai dar seno de 1000π mais π sobre 2. 1000π, quer dizer, é 2 voltas 500 vezes. Você dá 2 voltas 500 vezes, para bem aqui. Aí depois vai andar mais π sobre 2, ou seja, você vai parar bem aqui. Qual o seno do ângulo que para bem aqui? Vamos parar bem aqui. Mais 1, certo?
Então, quando o x assumiu um valor um pouquinho menor, mais perto do zero, o y agora já deu mais 1. Certo? Aí se você chegar um pouquinho mais perto do x igual a zero, botar o x 1 sobre 1000 mais 3 meios, substituindo nessa função, você vai encontrar sendo 1000π mais 3π sobre 2. 1000π é 2π 500 vezes, 500 voltas. Aí quando chegar bem aqui, você anda 3π sobre 2. 1π sobre 2, 2, 3. O ângulo para bem aqui. Qual o seno do ângulo que para bem aqui? Menos 1. Certo? Ou seja, o valor de x chegou cada vez mais perto do zero. Chegou mais perto do zero, agora o y assumiu o valor menos 1. Certo? Se você chegar um pouquinho mais perto, agora o y volta a ser 0. Depois cresce para 1, depois decresce para menos 1. Ou seja, o valor de y, quando x chega perto do zero, ele não tende para um valor fixo. Ele fica oscilando. Então a gente diz que o limite dessa função, quando x tende a zero, ele não existe. Certo? Vamos ver uma outra função, muito importante na física, que é a função de Heaviside, né? Ela é definida da seguinte forma, ó. O eixo horizontal agora não é mais x, é o tempo. Ela é definida assim, ó. H, que é a função de Heaviside, ela é igual a zero se o t for menor que zero. O eixo horizontal t, ó. 0 para trás, a função assume o valor 0. O gráfico da função está aqui, ó. Qualquer valor de t negativo vai dar um y0, certo? Assume o valor 1 do 0 para frente. 0 para frente, t maior ou igual a 0. Ou seja, quando t for 0, ela assume o valor 1. Quando t for maior que 0, também assume o valor 1. Não importa o valor de t que você pegue. Se for maior que 0, o y dá 1. Ela tem essa cara aqui, ó, a função de Heaviside. Ela tá aqui, ó, a definição dela é essa aqui. 0 para trás, ela é 0. Não importa o valor de t que você pegue, negativo, a coordenada vertical dá 0. 0 para frente, inclusive o próprio t igual a 0, ela assume o valor 1. Observe que a bola está fechada aqui no 1, porque quando o tempo for 0, certo? Quando o tempo for 0, a função assume o valor mais 1. É por isso que a bola fechada está em mais 1. Certo? Pronto. Vamos considerar dois limites aqui, simbolicamente. Ó. Limite da função de Heaviside, quando t tende para 0, ó, t tende para 0, certo? Por valores negativos. Ou seja, eu estou me aproximando do 0, ó, por valores que estão à esquerda dele. Menos 0,1, menos 0,001, menos 0,001. Quando isso acontece, ó, menos 0,5, 0,1, qual o valor que o y assume? Certo? Ou seja, o h. 0 o tempo todo. Então, quando você vai em direção ao 0 por valores negativos, o y tende a 0. Certo aqui, ó. Estou me aproximando do 0, mas por valores negativos. O y tem o tempo todo o mesmo valor, 0, 0. Certo? Então, você diz que o limite de h quando tende a 0 por valores negativos é 0. Agora vamos tender a 0 por valores positivos. Isso quer dizer o quê? Valores que estão à direita do 0. À direita do 0, à frente do 0. Está aqui, ó. 0,5, ó, 0,01, 0,001. Me aproximando cada vez mais do 0. O y tende para quanto? Mais 1. Ó, mais 1. Certo? Ou seja, observe que nessa função aqui, o limite pela esquerda não é igual ao limite pela direita. Ó. São diferentes. Ó. São diferentes. Como eu me aproximo do 0 pela esquerda, o y tende a 0. Quando eu me aproximo do 0 pela direita, o y tende a 1. Então você disse, na verdade, que o limite aqui em t igual a 0 não existe. Certo? Não existe. A função está bem definida do 0. A função em 0 assume o valor 1. Está aqui a bola cheiazinha aqui no 1. Ó. Quando o tempo for 0, o y, que seja o h, assume o valor mais 1. Mas o limite não existe. Porque quando eu me aproximo de um lado, dá uma coisa. Quando eu me aproximo por outro lado, dá outra. Pronto. Resumindo aqui simbolicamente, ó. Aqui é minha função f de x, certo? F de x. E eu quero o limite da função quando x tende para 2. Observe que a função, quem é o f de 2? Quando x for 2, qual é o valor de y? 5. Aí, não 3. Certo? Quando x for 2, o y é 5. Olha a bola cheia aqui, ó, 5. Certo? Essa bola aberta aqui, diz que quando x for 2, o y não é 3, e sim 5. Certo? O que acontece quando você aproxima do 2 pela esquerda? Por valores menores que 2. 1.9, 1.99, 1.999. Certo? Aproximo do 2 pela esquerda. O y tende para quanto? Para 3, né? Ó. Se eu me aproximo do 2 pela esquerda, ó, o y tende para 3. Ó. Então o limite, como eu me aproximo do 2 pela esquerda, é 3.
que acontece quando se aproxima do 2 pela direita? Para a direita, por valores maiores que 2. 2.1, 2.01, 2.001. Certo? O y tende para 5. Ó. Me aproximando do 2 pela direita. O y tende para quanto? Para 5. Tende para 5. Certo? Ou seja, o limite pela esquerda é diferente do limite pela direita. A gente diz que o limite da função em x igual a 2 não existe. Certo? Isso que eu acabei de falar, talvez fique um pouco mais claro agora. Vamos ver isso aqui, essa função aqui. Ó. Observe que essa função, em 3, quando x for 3, o y é 2. Certo? O y é 2. Certo? A bola fechada aqui indica que x3, y2. A bola aberta aqui indica que quando x for 3, o y não assume o valor 10, assume o valor 2. Certo? Mas observe o que acontece com o y quando eu me aproximo do 3 pela esquerda. Pela esquerda, tá aqui, ó, por valores, o x indo para 3 por valores menores que 3. 2.8, 2.91, 2.99, certo? O y se aproxima cada vez mais, ó, do 10. Do 10, certo? Ou seja, ó, x tendendo a 3 pela esquerda, o y vai para quanto? Ó? Vai chegando cada vez mais perto do 10. Você diz que o limite da função, quando x tende para 3, por valores menores que 3, quer dizer, pela esquerda, é 10. Certo? Mas o que acontece quando eu me aproximo do 3, agora, pela direita, ó, por valores maiores que 3, aqui, meu dedo aqui, ó, 3.2, 3.01, 3.001, me aproximando do 3 pela direita. O y chega cada vez mais perto agora, ó, observe que é do 2. Certo? Ó, me aproximando do 2, do 3 pela direita, o y vai chegar perto do 2. Ó, do 2, né? Você diz que o limite da função, quando x tende a 3 pela direita, é igual a 2. Certo? Isso aqui não significa tender a 3 por valores positivos. É pela direita. É me aproximar de 3 por valores maiores que 3. Certo? Então, o limite pela esquerda é diferente do limite pela direita. Chegando no 3 pela esquerda, o y chega no 10. Chegando no 3 pela direita, o y chega no 2. Certo? Então, aqui vem ó, uma definição. Quando é o limite de uma função, quando eu me aproximo de um número, quando é que ele existe? E assume o valor L. Certo? Ó, o limite de f de x quando x tem que parar é L, se somente se o limite pela esquerda e pela direita existem e são iguais a L. Certo? Ó, pronto, tá aqui, ó, né? Ó, quando o x tende para A, certo? Eu digo que o limite existe e é L, mesmo que a função não esteja definida em A, ó, a bolinha aberta aqui, ó, a função não está definida em A, certo? Isso quer dizer que o f de A não existe, certo? Mas o limite existe se quando você se aproxima pela esquerda ou pela direita, o limite existe e dá a mesma coisa. Certo? Lendo da direita para a esquerda. Isso aqui significa em matemática se somente se. Vamos ler da direita para a esquerda. Quando a função f de x, quando x se aproxima de A pela esquerda, o limite é L. Quando x se aproxima de A pela direita, ó, o limite também é L. Certo? Isso implica que, da direita para a esquerda, ó, que o limite da função quando x tende para A é L. Certo? Isso aqui é o limite bilateral, tanto pela esquerda como pela direita. Você simboliza assim, ó, colocando apenas A, sem colocar A menos ou A mais. Certo? Esse limite existe quando você se aproxima do A quer seja pela esquerda, quer seja pela direita, o limite existe e é a mesma coisa. Me aproximo pela esquerda do A, ou me aproximo pela direita, se o limite existir e for o mesmo número, L, ó, o número L, você diz que o limite da função quando x tende para A é L. Ou seja, o limite bilateral é L. Certo? Resumindo, o limite só existe quando você se aproximar, quer para um lado ou pelo outro, tem que dar o mesmo número. Aí você diz que o limite existe. Certo? Nesse nosso caso aqui, ó, o limite da função, quando x tende para 3 pela esquerda, é diferente do limite quando tende para 3 para a direita. Em outras palavras, o limite de f de x, quando x tende para 3, não existe. Não existe o limite. Porque eles se aproximam de valores diferentes. Ó. Pela esquerda eu me aproximo do 10. O y se aproxima do 10. Pela direita o y se aproxima do 2. Como se aproxima de valores diferentes, então o limite
o limite da função quando x tende para 3 não existe, certo? Ó, aqui, talvez aqui fique, não, mais claro fica não, vamos ver aqui, deixa eu ampliar aqui, certo? Olha, essa função aqui, ó, ela não está definida em 2, certo? Ó, em 2, ó, tá vendo bola aberta aqui, certo? Então, ela não está definida em 2, ou seja, o f de 2 não existe, certo? E no 6 ela está definida artificialmente, porque saiu da curva, ó. Quando o x for 6, o y é 5, ó. Esse pontinho aqui, bola cheia, ó. Certo? Vamos ver o limite quando o x tende para 2 pela esquerda. Se eu me aproximar do 2 pela esquerda, por valores menores que 2, o y se aproxima de que número? Deixa eu ampliar aqui. Ver se... Observe que o y se aproxima do 10. Ó. O y se aproxima do 10. Se você se aproximar do 2 pela direita, por valores maiores que 2, o y se aproxima, ó, dessa alturazinha aqui, ó, do 5, certo? Ou seja, indo para a esquerda dá um número, o limite é uma coisa, indo para a direita o limite é outra, certo? Por esse nosso teoremazinho aqui, isso quer dizer o quê? Certo? Quer dizer que o limite de f de x em 2 não existe. O limite de f de x em 2 ele não existe, certo? Ele existiria se quando eu me aproximasse pela esquerda e pela direita, desse o mesmo valor, desse a mesma coisa, ó. Certo? E não dá. Por um lado dá 5, por outro dá 10. Certo? Já aqui, ó, nesse ponto x igual a 6, ó, x igual a 6, a função, quem é o f de 6? Quando o x for 6, o y é 5. Ó, 6 e o y é 5. Definido artificialmente, que o ponto está fora do gráfico, né? Mas o limite existe. Se aproxime de 6, ó, se aproxime de 6 pela esquerda, o y tende para quanto? O y se aproxima dessa alturazinha aqui, ó, que é o 8. Ó, 8. Ó, é. Agora se aproxime de 6 pela direita, por valores maiores que 6. Ó, o y também se aproxima do 8. Certo? Então, o limite existe em 6. Porque quando você vai pela esquerda ou pela direita em direção ao 6, o y vai para o 8. Então o limite de fx quando x tende para 6 é 8. Certo? Isso porque o limite pela esquerda e pela direita existem e dão a mesma coisa, 8. Certo? Observe que o limite de f de 6, de f de x quando x tende para 6, não é esse ponto aqui, não é essa alturazinha 5 não. É essa altura aqui, 8. Certo? Não interessa o valor da função no x6. O valor da função no x6, ó, é y5. Interessa quando eu chego perto do 6, cada vez mais perto do 6, o y chega cada vez mais perto de que número? Entendeu? Chegando cada vez mais perto do 6 pela esquerda ou pela direita, o y chega cada vez mais perto do 8. Certo? Então o limite pela esquerda e pela direita dão a mesma coisa. Isso quer dizer que o limite da função, quando o x se aproxima do 6, existe e é igual a 8. Vamos falar agora de uma outra classe importante de limites, que são os limites infinitos, né? Os limites infinitos. Ó, vamos considerar essa função aqui, ó, y igual a 1 sobre x2. Ela é uma função par, né? Certo? O eixo y é um eixo de simetria, ou seja, a banda da direita é igualzinha à banda da esquerda, né? Certo? E eu quero o limite da função 1 sobre x2 quando eu me aproximo do zero. Quando o x se aproxima do zero. Na verdade, esse limite a gente vai ver que ele não existe. Certo? O que é que acontece se você chega cada vez mais perto do zero por valores negativos? Certo? No caso aqui, é a esquerda do zero, que coincide com negativos, né? A esquerda do zero é negativo, né? Por exemplo, cadê aqui? Menos 0,1, menos 0,01, certo? Observe que o y tende para valores cada vez maiores, ó, quando o seu x se aproxima do zero, certo? Ó, x menos 0,01, o y dá menos 0,01 ao quadrado, certo? 1 sobre menos 0,01 ao quadrado, dá 10 mil na verdade, é um número bem grande, né? Se eu me aproximar mais do zero ainda, fica maior ainda. Você diz o seguinte, né? Que você, aliás, se escreve simbolicamente da seguinte forma, ó. Limite de 1 sobre x2, quando o x se aproxima do zero, por valores à esquerda do zero, no caso aqui coincide com valores negativos, né? O limite é mais infinito. Em outras palavras, quando o x chega perto do zero, o y cresce até mais infinito. Certo? Agora vamos me aproximar do zero pela direita. Ó, pela direita.
certo? Por valores maiores que zero. 0,5, aí eu chego mais perto, 0,1, 0,01, o y vai ficando cada vez maior, certo? Ou seja, me aproximando do zero pela direita, o y vai crescendo também, ó, tendendo a mais infinito, certo? Mais infinito, porque quer me aproxime pela esquerda ou pela direita, o y cresce até infinito. Observe que infinito não é um número, isso é um simbolismo para você dizer que quanto mais próximo do zero, maior o y. Certo? Ou seja, o y cresce indefinidamente. Certo? Então, a maneira simbólica de escrever isso é essa aqui. Ó. Limite de 1 sobre x2. Quando eu chego perto do zero, é mais infinito. Certo? Chegando pela esquerda ou pela direita, dá a mesma coisa, ó, mais infinito. Certo? Quer pela esquerda como pela direita, o y cresce indefinidamente. Certo? Esse limite existe? Ele não existe. Observe que infinito não é um número. Certo? É a maneira simbólica de dizer que quanto mais perto do zero, maior o y, certo? Ou seja, eu posso me aproximar, aproximar do zero infinitamente, ou seja, infinitamente próximo do zero, e meu y vai tender para um infinito, certo? Olha, uma outra situação, né? Então esse limite aqui não existe, certo? Ele não existe, porque infinito não é um número, né? Pronto, né? A verdade aqui, na verdade, acaba sendo a mesma situação. Ó. Olha, essa função f de x aqui, se eu consigo me explicar melhor, né? Engolindo as palavras, né? Vamos aqui. Pronto. Ó. X se aproximando do 2. Pela esquerda e para a direita. Certo? Limite de f de x quando x tende para 2 pela esquerda. Me aproximo do 2 por valores menores que 2. 1.9, 1.99, 1.999. O y cresce até mais infinito. Limite da função quando x se aproxima de 2 pela esquerda, mais infinito. Certo? Limite da função quando x se aproxima de 2 pela direita. Aí agora você chega perto de 2 por valores maiores que 2. 2,01, 2,001, 2,0001. O y também cresce para mais infinito. Certo? A reta x igual a 2, ó, que é essa reta tracejada aqui, a gente diz que é uma assíntota vertical da função. Certo? Onde x igual a 2 é um ponto de singularidade da minha função. Certo? Ou seja, o limite em x igual a 2 não existe, porque infinito, como eu acabei de dizer, não é um número. Essa reta vertical x igual a 2 é a assíntota vertical dessa função f de x aqui. Um outro exemplo é esse aqui. Ó. Vamos pegar só o exemplo, para a gente discutir ele aqui. Ó. Esse aqui. Essa aqui é a minha função f de x. F de x, certo? E eu quero os limites quando você chega perto do 3. Certo? Observe que se eu me aproximar do 3 pela esquerda, por valores menores que 3, 2.8, 2.9, 2.9999, o y cresce, ó, até mais infinito. Simbolicamente eu escrevo assim, né? Me aproximo do 3 pela esquerda, y é mais infinito. Me aproximo do 3 pela direita, ó, por valores maiores que 3, 3.2, 3.01, 3.00001, o y decresce, ó, até menos infinito. Eu simbolizo assim, ó. Quer dizer, quanto mais perto do 3, por valores maiores que 3, certo? Maior o valor de y com sinal negativo. Ó. O y decresce, ó, até menos infinito. Certo? A reta x igual a 3, que é esse tracejado aqui, ó, a gente diz que é a assíntota vertical dessa minha função f de x. Certo? O limite não existe. Não existe. Certo? Porque infinito não é um número. Então, me aproximo para a esquerda, o y cresce indefinidamente. Para cima, positivo. Me aproximo da minha função pela direita, o y decresce indefinidamente, negativo, menos infinito. Esse exemplo aqui, meus caros, ó, cadê? Vou centralizar aqui, né? Ó, encontre limite 2x menos 3, 2x sobre x menos 3, quando x tende para 3 pela direita e pela esquerda. A função é essa aqui, y2x, x menos 3. Você faz na calculadora, ela fica mais ou menos com essa aparência aqui, ó. Certo? A assíntota vertical é o x igual a 3, certo? O que é que acontece quando você chega perto do 3? Certo? Pelo gráfico você vê, certo? Porque quando eu chego perto do 3 por valores positivos, maiores que 3, o y tende a mais infinito, cresce indefinidamente. Quando você chega perto do 3 por valores menores que 3, à esquerda dele, o y decresce indefinidamente, tende a menos infinito, certo?
Você pode, se você não tiver uma calculadora, você pode descobrir esses infinitos aqui, simplesmente fazendo uma continha simples. Ó, tá aqui o 3. Eu quero chegar, na verdade, perto do 3. Perto do 3. X igual a 3. Pela esquerda e pela direita. É claro, se eu colocar 3 aqui, ó, fica 6 sobre 3 menos 3, 6 sobre 0. Não é definido. Ou seja, a minha função não é definida em x igual a 3. Certo? Mas eu vou me aproximar do 3 agora pela esquerda. Que simboliza assim, né? X tendendo a 3 menos. Me aproximando pela esquerda. 2.999. Por valores menores que 3. Aí você vai substituir na função aqui, ó. O 2.999. 2.999 vezes 2 dividido por 2.9999 menos 3. Fazendo a continha simples, dá isso aqui, ó. Certo? Observe que isso aqui dá 1000 multiplicado por esse número bem grande, com sinal negativo. Certo? Ou seja, o y dá um número bem grande com sinal negativo. Ou seja, então você percebe que ele tende a menos infinito. Certo? Então, está escrito aqui, ó. Limite da função quando eu me aproximo do 3 pela esquerda é menos infinito. Certo? Agora vamos se aproximar do 3 pela direita. Por valores maiores que 3. 3.001. Certo? Substitua o 3.001 aqui na função. 2 vezes 3.001 dividido por 3.001 menos 3. Isso aqui dá, ó, esse número aqui. Isso aqui é multiplicado por 1000, né? Que isso aqui 001 é 1 sobre 1000, né? Ou seja, dá um número bem grande com sinal positivo. Então você infere aqui que ele tende a valores cada vez maiores, tende a mais infinito. Certo? Você me aproxima pela direita, o limite, ó, quando me aproximo pela direita, tende a mais infinito. Então, até usando uma calculadora, você consegue substituir valores perto do 3, quer seja pela esquerda como pela direita, você consegue ter uma ideia, certo? De que número, se o y está crescendo ou está diminuindo. Me aproximo pela esquerda, eu vejo que eu obtenho um número bem grande com sinal negativo. Então o y está diminuindo cada vez mais, tendendo a menos infinito. Me aproximo do 3 pela direita, substituo um númerozinho bem pertinho do 3, bem perto do 3, né, bem perto mesmo, 3001. Aí eu vejo que dá um número bem grande com sinal positivo. Isso quer dizer que o y tende a mais infinito. 3 pela esquerda, y tende a menos infinito. Me aproximo do 3 pela direita, y tende a mais infinito. Onde o x é igual a 3, a reta vertical é uma assíntota dessa função aqui. Certo? Agora, meus jovens, para finalizar esse vídeo, vamos encontrar alguns limites, certo? Alguns limites, vamos ampliar aqui, certo? Alguns limites usando apenas um conceito intuitivo de limite e talvez uma calculadora, né? Vamos ver esse limite aqui, né? Limite de x mais 5, x menos 3, quando x tende a 3 por valores positivos. Positivos não, maiores que 3, né? Então, a confusão, né? Não é valores positivos, maiores que 3. 3.01, 3.001, certo? Observe que se você substituir o 3, ó, 3 mais 5, 3 menos 3, ó, dá uma indeterminação, dá 8 sobre 0. Certo? 8 sobre 0. Eu imagino que o 0 significa um número bem pequeno. Um número positivo dividido por um número bem pequeno, talvez tenda a mais infinito, né? Vamos ver aqui, né? Vamos aproximar do 3 por valores maiores que 3, que é o x, ó. 3, aí eu vou pegar um número bem pertinho do 3, maior que 3. Me aproximar do 3 por valores maiores que 3. É isso que significa o mais aqui, ó. Certo? Me aproximando do 3. Agora, então vamos substituir 3.01 na função x mais 5, x menos 3. 3.01 mais 5 dá 8.01. 3.01 menos 3 dá 0,01. Certo? 0,01 é 1 sobre 1000. Então fica 8,01 vezes 1000, 800 e tanto. Ou seja, então eu vou inferir aqui que isso aqui tende para um valor bem grande, cada vez maior, quando eu me aproximo do 3. Se eu pegar um número mais perto ainda do 3, 3.0001, vai dar um número maior ainda. Certo? Ou seja, então eu consigo inferir, só substituindo valores na calculadora, perto do 3, certo? Que o meu y está crescendo. Então vamos concluir com isso, certo? Que esse limite deve tender a mais infinito. Eu chamei de y, é isso aqui, né? Certo? Esse limite deve tender a mais infinito. Ou seja, você pega valores de x cada vez mais perto do 3, mais na frente dele. Certo? Quanto mais perto, substitui 3,0001, dá um número imenso. Aí, com isso você infere, né, que o limite dessa função, quando x tende para 3 por valores positivos, é mais infinito. Certo? Essa outra aqui, situação semelhante. Ó, certo?
Ó, limite de x mais 5, x menos 3, quando x tende para 3. X tende para 3. Não basta substituir o 3, né? Vai ficar um zero embaixo. Certo? Aí você faz o seguinte, agora você vai se aproximar do 3 por valores menores que 3. Até aqui o x, ó. Vamos me aproximar do 3, vamos pegar um valor bem pertinho do 3, mas menor que ele. 2,99. Me aproximando do 3 por valores menores que ele. É isso que significa o 3 menos, né? Substitua o 2,99 na função. 2,99 mais 5, 7,099, né? Aqui é o y, né? Nessa linha. E 2,99 menos 3. Dá um número bem pequeno, só que negativo. 001 é 1 sobre 100, fica 799 com sinal negativo. Então eu percebo que está se aproximando de números grandes com sinal negativo. Ou seja, tendendo a menos infinito. Se você pegar um número mais perto ainda do 3, mais à esquerda dele, 2,999999, e substituir esse número aqui, vai obter um y ainda mais negativo, né? Ainda menor, aliás, né? Certo? Ainda maior em módulo, mas com sinal negativo. Menos 1 milhão. Aí você infere dessas substituições na calculadora que o seu limite é menos infinito. Quando x se aproxima de 3 por valores menores que 3. Ou seja, só substituindo valores cada vez mais perto do 3 na calculadora, você vai vendo que o y vai ficando cada vez maior em módulo, mas com sinal negativo. Menos 1000, menos 1 milhão, menos 10 milhões, certo? Essa outra aqui, C. Limite dessa função, quando x tende para 2 por valores negativos. Certo? Quero inferir esse limite usando uma calculadora, fazendo substituições. Ferrei de novo. X tende para 2 por valores menores que 2 e não por valores negativos. Eu estou me aproximando do 2 por valores à esquerda dele, menores que 2. Aí você vai substituir 1,99. Valor menor que 2. X tendendo a 2 pela esquerda. Substitui 1,99 na função. 1,99 mais 3, 4,99. 1,99 menos 2. 001 negativo. Só que está ao quadrado, ó. Aí vira positivo. Certo? Isso aqui é 1 sobre 10 mil, né? Vezes 4,99. 4,99 dá um número bem grande, né? Certo? Então eu infiro o seguinte, né? Quando o x se aproxima do 2 pela esquerda, o y tende para um número bem grande. Certo? Se você pegar um x mais perto ainda do 2, 1,999999, o y vai ficar maior ainda. Então você infere com isso, você conclui que o seu y tende a mais infinito. Olha, esse item D é a mesma função do item C, ó, x mais 3, x menos 2 ao quadrado, a mesma função. Só que agora eu vou me aproximar do 2 pela direita. Ó, me aproximando do 2 pela direita, por valores maiores que 2. Ó. Pegue um número bem próximo do 2, mas maior que ele, 2,01. Substitua na função. 2,01 mais 3, 5,01. 2,01 menos 2, 0,01. Ao quadrado, 0,001. Certo? Isso aqui dá um número bem grande, né? Então, com isso, eu concluo que esse limite deve tender a mais infinito. Se eu pegar um número ainda mais próximo do 2, 2,0001, o valor de x, e substituir na função, vai dar um número ainda maior. Então, eu concluo que essa função deve tender a mais infinito quando x tende para 2 pela direita. Ok? Essa outra aqui, ó. Limite de e elevado a x sobre e elevado a x menos 1. Quando x se aproxima do zero pela direita. Pela direita, por valores maiores que 0. 0,1, 0,001. Se você substituir o 0 aqui, ó, o numerador fica 1 e o denominador fica 0. 1 sobre 0, indeterminado. Elevado a 0 é 1, menos 1, 0. Certo? Mas eu posso descobrir qual é esse limite aqui, usando simplesmente o gráfico da função. O gráfico da função é elevado a x. Ó. Esse aqui é o gráfico da função é elevado a x. Certo? Observe que quando x for 0, passa no 1. Quando eu pegar um ponto arbitrário x, a coordenada y é elevada a x. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer o x se aproximar do zero. Ó. X tendendo a 0 pela direita. O x se aproximar do zero. Certo? Observe que o denominador é elevado a x menos 1. É essa alturazinha aqui, ó. É elevado a x, essa altura. 1 é essa altura. É elevado a x menos 1 é essa alturazinha aqui. Quando você faz o x chegar mais perto do zero, cada vez mais perto do zero, essa altura vai diminuindo cada vez mais, ó, que é o denominador. Ó. Mas ainda continua positiva. Certo? Então 1 sobre um número muito pequeno positivo, dá um número bem grande positivo, né?
Ou seja, eu concluo com isso que esse limite deve tender a mais infinito, certo? Então, resumindo aqui, quando o x se aproxima do zero pela direita, certo? O elevado a x menos 1, que é o denominador, certo? Que é essa altura, elevado a x menos 1, que se aproxima do zero também, mas continua positivo. 1 sobre um número pequeno positivo dá um número grande positivo. Concluo que esse limite dá mais infinito, certo? A mesma função aqui no item F, só que agora eu vou me aproximar do zero pela esquerda, que é o que está escrito aqui, ó. Me aproximo do zero pela esquerda, está aqui a função. Ó, eu pego um ponto x qualquer no gráfico elevado a x, o gráfico de elevado a x, a coordenada y é elevada a x aqui, certo? Aí o x vai se aproximar do zero pela esquerda agora. Eu faço esse ponto tender a zero, certo? O que é elevado a x menos 1? O denominador aqui, ó. Essa distância menos essa, que é uma distância menos uma maior. Dá um número negativo, né? Certo? Ou seja, esse ponto aqui elevado a x se aproxima do 1. Quer dizer, elevado a x menos 1 é essa distância aqui, ó. Entre o elevado a x e o 1, só que negativo. Ó, só que negativo. Então, quando você faz o x se aproximar do zero, esse ponto se aproxima do 1. Esse ponto aqui, ó, elevado a x, ó. De maneira que essa distância fica cada vez menor. Mais negativa. Porque o elevado a x é menor que 1. Certo? 1 sobre um número negativo bem pequeno dá um número negativo bem grande. Concluo que esse limite deve tender a menos infinito. Em outras palavras, quando x chega perto do zero pelas... Outras palavras não, com as mesmas palavras, né? Só repetindo, né? X se aproxima do zero pela esquerda, o elevado a x menos 1 fica cada vez mais perto de zero, que é essa distância, mas negativo. 1 sobre um número negativo bem pequeno dá um número negativo bem grande, né?